Clarissa volta daqui a pouco. A Mega já está preparada também para trazer informação sobre Brasília e esses movimentos, Mega, do presidente Lula, sinalizando que deve recusar aquele convite do presidente Donald Trump para que o Brasil integre o Conselho da Paz. A gente parou de falar sobre isso nas últimas semanas, Mega, então vamos situar a nossa audiência sobre o que se trata esse Conselho da Paz. Estávamos na expectativa de Lula dar uma resposta, sempre reticente ali, demonstrando uma rejeição inicial, embora não tenha dado a palavra ainda, mas a intenção é essa, né, Mega, de não participar desse Conselho da Paz, então. E olha como as coisas se conectam, né, Tainá? Boa tarde novamente aqui para a Clarissa, que eu estou encontrando no ar agora. Se conectam porque esse não pode ser dado pessoalmente pelo presidente Lula se essa agenda se confirmar. Por que a gente ainda não tem uma data para o encontro? Eles estão jogando muito com essa margem de segunda quinzena deste mês de março, porque essa data quem tem que oferecer é o anfitrião, são os Estados Unidos. E, por enquanto, ainda não houve a marcação de uma data propriamente dita. Mas uma das expectativas é de que o presidente Lula possa tratar desse assunto do Conselho de Paz, que nasceu muito no âmbito do conflito no Oriente Médio em relação a Israel e a faixa de Gaza. Donald Trump, que veio com essa ideia, fez um convite formal a vários países, entre eles o Brasil, e o Brasil acabou ficando numa saia justa. Até aqui tem tentado ganhar tempo em relação a essa discussão. O próprio Lula, no dia 26 de janeiro, conversou com Donald Trump e chegou a dizer, olha, por que não colocar, por exemplo, uma cadeira para a Palestina? Por que não concentrar somente o Conselho de Paz em relação a Gaza? Porque a ideia dos Estados Unidos é criar um órgão maior e com muito poder concentrado nos Estados Unidos e uma atuação até mesmo paralela à atuação do Conselho de Segurança. Tudo é muito problemático na avaliação de fontes brasileiras. E como é que isso se conecta com a situação do Irã? Torna ainda mais frágil qualquer tipo de ideia de adesão do Brasil depois que a gente teve esses ataques surpresas no último sábado. Porque as fontes até questionam, esse órgão foi de alguma maneira consultado? Houve algum tipo de aviso, de consulta? Não houve. Então, esse órgão mal foi criado e já se mostra também muito frágil. Então, na visão do corpo diplomático brasileiro, aqueles auxiliares de primeira ordem do presidente Lula, a gente está caminhando para uma negativa desse convite de Donald Trump. E aí a gente já pensa no próximo passo, né, Tainá? Vindo de um contexto em que a duras penas a gente foi construindo essa relação com Donald Trump, depois de muitas dificuldades, e que agora a gente tem pendente, inclusive, uma ida do presidente Lula aos Estados Unidos, qualquer ponto vai gerar aquela dúvida. Mas e aí? Os posicionamentos do Brasil, eles podem afetar a relação? E o que a gente tem já de retorno de fontes do governo brasileiro é de que eles avaliam que não, porque os Estados Unidos deram sinalização de que eles toparam discutir a negociação do tarifaço. O Brasil saiu contente, digamos assim, porque conseguiu as revogações que precisava. Houve aquela química entre Lula e Donald Trump e os posicionamentos do Brasil já são conhecidos. Então, isso só conecta ainda mais com isso que a gente tem falado, sobre a necessidade de cautela nos posicionamentos. Porque o Brasil tem uma visão muito clara de condenar esses ataques, porque entende que houve violação dos preceitos da Carta da ONU. E entende que a esfera para lidar com o que está acontecendo é a ONU, não é o Conselho de Paz proposto por Donald Trump e sem a participação de todos. Então, tem um posicionamento extremamente crítico. Agora, como a resposta vai ser dada é uma dúvida também. É sempre, e aí eu me lembro sempre de uma expressão que uma fonte mais da ala política me falou e que eu acho que resume muito essa relação Brasil-Donald Trump. É uma areia movediça. Então, cada passo tem que ser calculado nessa relação entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos. E está todo mundo esperando a confirmação dessa data de uma visita de Lula a Washington.